Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero testar com vocês na prática a diferença entre você ter um pente de memória RAM ou dois, né? O famoso Dual Channel. Eu quero ver se isso na prática realmente dá muita diferença, pelo menos hoje em 2025, com as frequências altas e tal, se isso ainda vai dar uma diferença muito descarada, ou se em alguns casos vale a pena você colocar um pente de memória RAM só. Antes da gente começar, eu vou resumir como funciona o Dual Channel. O Dual Channel basicamente usa dois módulos de memória RAM com a mesma frequência, mesma latência e mesma quantidade de memória. Normalmente, quando você vai usar o Dual Channel, você vai pegar dois módulos idênticos, um de 8 mais outro de 8, somando 16, ou dois de 16 somando 32, ou dois de 32 somando 64. Ou se você tiver módulos maiores e quiser muito mais quantidade de RAM, você também pode pegar módulos maiores, mas custam mais caro. Com os dois módulos iguais plugados na placa-mãe, a controladora do CPU pode acessar os dois módulos ao mesmo tempo, e assim o processador vai se comunicar de forma simultânea com os dois pentes de memória RAM. A vantagem disso é que o sistema pode acessar os dois módulos ao mesmo tempo, assim acessando muito mais dados ao mesmo tempo do que em um módulo só. Ou seja, você tem dois módulos que ele pode estar acessando ao mesmo tempo ao invés de um módulo só com todos os dados nele. Agora você pode dividir a quantidade de dados em cada módulo e o processador acessar esses dados em cada módulo simultaneamente. Você duplica a quantidade de acessos do processador à memória RAM, que vai permitir que ele pegue muito mais dados muito mais rapidamente. Bom, o Dual Channel basicamente melhora a velocidade em tarefas intensivas, reduz o tempo de espera, da comunicação da memória RAM com o processador para pegar dados, aumenta a eficiência das memórias RAMs e possibilita que o processador, na teoria, dobre a velocidade dos pentes. E isso a gente vai ver na prática, que pelo menos em jogos o desempenho não dobra. Não depende só da memória RAM, depende de longe mais do processador e da placa de vídeo. Mas é isso, bora ver os testes e vamos ver como é que se sai um módulo só de 16 GB contra dois módulos de 8 GB. Single Channel versus Dual Channel. É isso aí, bora! E agora eu tô gravando tudo pelo celular, porque senão eu não vou conseguir gravar pra vocês como é que tá ocorrendo. Bom, agora vamos começar os testes. Eu não vou fazer capturas de tela, justamente porque isso vai comer desempenho, e eu quero saber exatamente como seria na prática se a gente tem dois módulos, ou se a gente tem um módulo sem eu usar o desempenho do PC para poder capturar, e isso acaba corrompendo os dados. Então vou fechar aqui o aplicativo de gravação e vou abrir o nosso jogo aqui. No momento a gente está com dois pentes de memória RAM, ou seja, estamos usando o Dual Channel, e bora ver quantos FPS que a gente vai ter. Eu vou testar aqui no Hellblade, esse é o jogo que eu tenho e ele roda numa quantidade de FPS estável, e eu posso abrir nos dois testes em uma única cena específica para a gente saber exatamente a diferença de FPS. Eu vou vir aqui em seleção de capítulo, vou selecionar Helheim, vou dar um confirmar, ele vai carregar. Já carregou a cena aqui, eu não vou mexer na cena, vou deixar na mesma posição. Vou vir em gráficos, os gráficos estão em 1440p, com tudo no muito alto, DLSS no modo qualidade, Ray Tracing desativado, e eu vou manter esse padrão nos dois testes, para a gente saber exatamente se a gente vai ter uma diferença de FPS ou não. Bom, vou sair aqui, vou ativar o MSI Afterburner, para a gente ver os dados aqui. Bom, estamos tendo aqui 94, 93 e 93 FPS de média. O consumo de RAM não está nem em 8 GB, ou seja, se a gente tivesse um pente de 8 GB, provavelmente ele já daria conta e a quantidade de FPS não mudaria muito, mas como a gente está falando de Dual Channel, no caso eu estou com dois pentes de memória RAM, vocês podem ver aí, o desempenho mudaria sim, e é isso que a gente vai ver agora. Eu vou tirar um pente de memória RAM daqui e vou abrir o mesmo jogo na mesma cena, exatamente nessas mesmas condições, para a gente ver se vai mudar a quantidade de FPS mesmo ou não. Bom, agora eu vou tirar um dos pentes e vou deixar um pente só de 16. No caso, eu tenho pente ali de 16, então a quantidade de memória RAM vai se manter a mesma. Os dois testes vão ter 16 GB de memória RAM, ou seja, a quantidade de memória RAM não vai afetar o nosso teste. O que vai mudar realmente é se a gente tem um ou dois slots plugados na placa-mãe. Perfeito, removi aqui um dos pentes de memória RAM. Agora só tem um pente de 16 GB aqui no PC, ou seja, em single channel, porque só tem um pente. E o outro que é de outro 16 GB eu vou deixar aqui por enquanto. Agora bora ligar e vamos ver se vai dar diferença no jogo. Bom, tá aqui os 16 GB, só que em single channel tem um pente ali somente plugado na placa-mãe, ou seja, single channel com 16 GB. A quantidade de memória RAM não vai afetar o teste, e agora vamos abrir o jogo para ver como é que fica a situação. Estou aqui na mesma tela, vou vir aqui em seleção de capítulo, vou selecionar o mesmo lugar, Helheim, vou dar um confirmar. Estou exatamente na mesma cena e agora eu vou ativar o MSI Afterburner. A gente pode ver aqui que o FPS ficou igualzinho, o consumo de memória RAM está ainda menor e o FPS está basicamente a mesma coisa. A média com dois pentes de memória RAM, com Dual Channel, que é o que é para
para melhorar a performance. No teste anterior ficou em 93, no caso aqui está tendo 95, margem de erro, ou seja, basicamente não teve variação. E é isso, gente, a gente tá tendo a mesma performance em single channel do que em dual channel, cara. Com a mesma quantidade de memória RAM, lógico. Que bizarro, cara, eu realmente não esperava que esse fosse o resultado. Bom, galera, o resultado foi super surpreendente, a gente não teve diferença em dual channel ou single channel, deu a mesma performance usando a mesma quantidade de memória RAM, né, no caso foi 16 GB. Eu não esperava, eu achei que realmente em single channel, né, com um pente de memória RAM só, a gente teria menos desempenho do que com os dois pentes de memória RAM, né, no dual channel. O que na teoria é para dar mais desempenho. Mas nesse caso, nesse jogo em específico, a gente não teve diferença de desempenho. Provavelmente um jogo de FPS com muitos mais FPS, com o uso de memória RAM mais intensivo, provavelmente a gente ia ter uma bela de uma diferença nos FPS. Sim, dá diferença, principalmente se você estiver usando um processador com gráfico integrado e não estiver usando uma placa de vídeo dedicada, mas em alguns casos, pode ser que não dê diferença nenhuma, como foi nesse caso aqui. Eu realmente não esperava que esse ia ser o resultado do teste, mas foi isso aí, galera. Espero que tenha ajudado vocês a darem mais uma noção de como funciona esse esquema do Dual Channel. Sempre deem prioridade para usar o Dual Channel, que vocês vão sim ganhar mais performance. Nesse caso aqui a gente não ganhou, mas na maioria dos casos você vai ganhar performance. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Valeu e falou!